Nós paramos nesse gráfico aqui, que era a evolução da indústria, então, rapidamente, né? Até o século XVIII, toda a evolução da administração ficou perdida, por causa daquelas várias razões que nós vimos, da antiguidade, da Idade Média, que apesar de ter uma evolução, é claro que teve, por causa das obras que tem construídas, não era fácil ter uma pirâmide sem ter um conhecimento de gestão. A Virgínia entrou aqui. Opa, seja bem-vinda, dona Virgínia. Se livrou de mim, hein? Acho que ela não escutou ainda. Tem mais gente entrando aqui, só um minutinho. Virgínia, seja bem-vinda, viu? Fiquei sabendo que você não vai fazer minha matéria, que moleza, hein? Tem que fazer prova, você sabia, né? Te livra da matéria, mas tem que fazer prova. É, você não livrou da prova? Eu vou dar uma prova para avaliar se você pode ser eliminada. Professor, e a prova tem que ser em dobro, né? Em dobro. Porque já é conhecedora do assunto, então não tem desculpa. Tudo bem com você? Ih, não escutou. Então vamos lá. Então, tudo ficou perdido e no século XVIII... Boa noite, então, professor. Boa noite. Oi, Virgínia. Vai embora já? Um abraço. Outro. Boa sorte para você. Agora eu vou dar uma descansada hoje. Hoje eu estou podre. Tá bom. Segunda-feira já está assim. Como é que vai chegar na frio, sexta? judiou de mim hoje. Tá bom. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Boa aula para vocês. Beijo. Tchau. Então, o que aconteceu é que a Inglaterra estava uma grande possibilidade de evolução e surgiu a máquina a vapor. Então, a partir da máquina a vapor, começa a evolução da indústria e levando à segunda revolução industrial no final do século XIX, as guerras mundiais influenciaram e o gigantismo da década de 50, que, fazendo um paralelo, eu acho que lá atrás, quando nós começamos o marketing, eu falei um pouquinho sobre isso, porque na década de 50 surge, por causa do gigantismo, o marketing. Certo? Então, o marketing é fruto da evolução da indústria, em especial do que aconteceu após a Guerra Mundial, as guerras mundiais, nos Estados Unidos. Bom, então vamos entender um pouquinho dessa revolução industrial aqui. Houve uma profunda transformação na cultura material do Ocidente em torno de 1700. 1700 e alguma coisa. O século XVIII iniciou com o mundo utilizando os mesmos utensílios e as mesmas técnicas, as mesmas formas de comunicação utilizadas desde os primórdios. Ou seja, em termos de administração, era tudo arcaico, porque tudo se perdia, tudo que se aprendia se perdia, porque não havia um guardião do conhecimento administrativo. Certo? E aí, cada vez que eu dou essa matéria, eu faço uma reflexão de alguns filmes, algumas séries que a gente assiste, né? Tem uma série que é O Último Reinado, The Last Kingdom, que mostra isso. Os caras tinham alguns artesãos que faziam obras sensacionais, só que ele morria, aquilo lá morria com ele. Não existia uma continuidade. Os países eram isolados e com as características feudais, ou seja, o senhor feudal tinha todo o poder e os outros vassalos eram quase que escravos, com outro nome. Eles tinham que produzir na terra do senhor feudal
e pagar para ele. Normalmente pagava com 50% de toda a produção. Às vezes até mais. Então, olha só, o cara não precisava ter empregado, né? Dava uma gleba de terra, um pedaço de terra para o cara, falava, você vai produzir. 50% que você produzir é meu. Não tinha risco nenhum, não tinha nada. Produziu, recebia. Fazia isso com 10, 100, 1000 pessoas, e com isso ele era nobre na região e recebia lá os títulos de nobreza e assim por diante. Por quê? Porque ele apoiava com dinheiro e com soldados a causa de quem era o soberano. Por isso ele recebia as vantagens. Então as empresas, os países eram isolados, né, com características feudais, que os tornavam independentes e cuja principal atividade econômica era agrícola. Então não tinha muita comunicação entre um povoado e outro. E não precisava de distância muito grande, não, né? Na cidade de Taubaté, provavelmente nessa época aí, se fosse nessa época, teria aí 3, 4 senhores dominando partes diferentes da cidade, certo? Porque ele detinha uma área, mas não era uma área tão grande assim. Uma cidade tinha vários senhores. As empresas eram domiciliares, não existia divisão do trabalho e a produção estava a cargo dos artesãos. Então, como eu falei antes, a produção era limitada, baixo volume de produção, e normalmente associada a alguém que atendia às necessidades dos senhores, de quem tinha poder. E passava esse conhecimento de pai para filho, ou quando o cara não tinha filho, para um aprendiz, que era escolhido. Então ele ia lá e aprendia o ofício. Raramente ele se desligava do artesão, ele ficava até a morte do artesão. Quando o artesão morria, ele assumia o papel. O trabalho era manual e com poucas máquinas rudimentares. Então você vê lá na antiguidade, o cara, poxa, fez uma máquina, fez uma roda d'água, colocou num rio, e aí aquela roda girava e girava alguma ferramenta que ele tinha lá. Né? Só que dependia do volume de água e não tinha muita potência. Certo? Se tivesse uma força muito grande para fazer, normalmente a roda parava. Por maior que ela fosse, o volume de água não dava potência muito grande na roda. Certo? Alguns faziam coisa com vento, animais, então punham um animal girando em torno de um eixo e aquilo que girava acabava moendo, né? Imagina um cavalo, um pau amarrado nele e preso num eixo. E nesse eixo tem uma pedra. E ele ia andando e essa pedra ia rolando e aí colocava milho, trigo, e essa pedra ia passando ali e ia moendo aquele produto. Então, máquinas rudimentares, né? Sem grande tecnologia. O mercado das empresas estava circunscrito no seu próprio território. Então, aquele conceito de tribo que eu falei na aula passada, né? Eram os territórios. Para vocês terem ideia, a Itália trabalha com o conceito de marca reconhecida. E eles trabalham com o conceito também de quilômetro zero. O que é isso? Para estimular o jovem a assumir a produção agrícola do pai, o mercado comum europeu financia para que o jovem volte e assuma. E estimula para que ele faça a produção do quilômetro zero, que tem baixo custo de distribuição. Então ele produz queijo e vende na própria casa dele para aquela região.
ter uma loja na casa dele, sem custos, isento de imposto e tal, fazendo um produto de identidade reconhecida, tá certo? E ele vende ali, chama quilômetro zero, porque é no próprio local. Ele não está distribuindo para grandes distâncias, porque distribuir para grandes distâncias aumenta o custo de produção e assim por diante, né? Então, tem financiamento a perder, a fundo perdido. O jovem tem lá, foi estudar na faculdade, não tem emprego, porque ele não quis seguir a linha do pai que faz vinho, que faz queijo, que faz alguma coisa, foi para a faculdade, não arruma emprego, o governo vai e fala, ó, quem tiver área e quiser investir para melhorar a produtividade e tal, nós damos o apoio, como o Sebrae aqui no Brasil, né? E damos dinheiro. Então, teve muito jovem que voltou para casa. Eu visitei algumas empresas dessas, uma delas, um casal de jovem, pegou lá uma área de um dos pais, né, do pai de um deles, e começou a criar galinha. Galinha solta, galinha, aquela galinha vermelha, não é a galinha branca, né, o frango. Galinha mesmo, tratada com produto orgânico, como uma produção opcional, né, que as pessoas estão valorizando muito hoje, os produtos orgânicos. Então, esse casal de amigos da faculdade e tal, depois até casaram, eles montaram uma empresa criando frango, gerando matriz de pintinho de frango desse tipo. E aí eles fizeram várias sinergias, compraram uma máquina para moer e produzir a próprio farelo para o frango e o abatedouro, né? Então, eles tinham uma produção lá de 50 a 100 frangos, dependendo da época, por dia. E daí eles montaram uma linhazinha em que tinha lá a linha de produção de matar o frango e produzir as peças. E toda a produção deles era vendida num raio de 20 quilômetros, certo? A grande maioria na própria cidade deles, e uma parte da produção ia para 2 ou 3 cidades vizinhas que são muito próximas, lá, tipo Taubaté, Tremembé, por exemplo. Então, outras regiões, eu vi que, por exemplo, a Itália deve se transformar numa das maiores, se não a maior produtora de vinho do mundo, né? Porque com esse estímulo aí do jovem voltar, eu vi regiões com plantações novas de vinho, de uva, mas muito grande, tipo assim, uma estrada em que você fica andando 100, 200 quilômetros e tem plantação de uva dos dois lados e uva nova. Tudo matriz recém-plantada, né? Que foi com esse estímulo do governo para voltar para as origens e daqui a pouco vai ter uma produção de uva enorme e, consequentemente, uma produção de vinho enorme, baixando custos e aumentando a exportação e tal. Então, a Itália investiu muito, e a comunidade europeia também, para dar novas fontes de receita para os europeus, né? Por causa da maior produtividade na área industrial, estando na Alemanha, na Inglaterra e França. Então, os outros países que perderam um pouco de mercado na área industrial, o governo encontrou outras origens para estar fomentando o desenvolvimento econômico da região. Então, ainda sobre a primeira Revolução Industrial, no final do século XVIII, a mudança tomou grande impulso e transformação. A base da primeira Revolução Industrial é a Inglaterra. Se vocês olharem na história, a cidade de Manchester ficou conhecida na primeira Revolução Industrial como a cidade negra, porque a
a cidade teve tal impulso das máquinas a vapor, substituindo os animais e as pessoas no trabalho braçal, que as chaminés da cidade, das fábricas, soltavam uma fumaça preta, uma fuligem. Essa fuligem, por causa da inversão de temperatura, que na Inglaterra tem muito esse problema, a fuligem caía sobre os telhados das casas e sobre a rua. Então as pessoas andavam e estavam constantemente sujas de preto. Não? O sapato andou na rua, entrava em casa, saía aquele rastro de coisa preta. Certo? E quando chovia, aquela fuligem se misturava com a água e sujava toda a cidade com um caldo negro das chaminés. Aí tudo isso gera um monte de problema até de saúde, né? Porque a fumaça gera doença profissional de quem fica respirando aquela fumaça, tem problema no pulmão, assim por diante. Então, e queimava carvão, né? O carvão gera uma fumaça extremamente tóxica, e assim por diante. Então, a Inglaterra, por que lá? Porque havia um ambiente propício para essa mudança. A Revolução Agrícola liberou um grande contingente de trabalhadores que saíram das fazendas, da produção agrícola, e foram para a cidade. E esse pessoal não tinha emprego. Então, eles ficavam atrás de emprego o tempo todo. Quando as empresas começaram a crescer, impulsionada pelas máquinas que tinham sido desenvolvidas, esse pessoal veio trabalhar e o preço, o salário deles era baixo. Então, a empresa produzia muito, com baixo custo, e gerou excedente de produção. Então, não existiam empresas da forma como nós conhecemos, né? Elas eram domiciliares, sem divisão do trabalho, e a produção era artesanal. A situação era propícia para a mudança, porque tinha abundância de mão de obra, capital, dinheiro, meios de transporte e novas tecnologias devido à máquina a vapor. Então, a máquina a vapor, ela revolucionou o mundo, porque tudo antes era muito rudimentar, a pessoa não tinha controle. Usava o vento, mas o vento parava, a máquina parava. Usava a roda d'água, mas na estiagem ou no inverno, a água congelava, não rodava. Certo? A máquina a vapor que quebrou isso. E a máquina a vapor foi uma coisa muito interessante, porque o cara que desenvolveu, ele observou coisas muito simples. Né? Você fala assim, será que eu desenvolveria a máquina a vapor hoje se não tivesse a máquina a vapor? Acho que não. Apesar de que todos nós nos deparamos com o fenômeno que acontece, que deu origem à máquina a vapor, quase todo dia na casa da gente. Se vocês já fizeram arroz ou já viram fazer arroz, sua mãe vai lá, frita o alho, coloca o arroz, o óleo, dá uma fritada nele, aí coloca a água numa certa proporção, põe uma tampa na panela e deixa cozinhar. E aí começa o fenômeno. A tampa na panela, o calor embaixo, transforma a água em vapor, o vapor exerce uma pressão sobre a tampa e de tempos em tempos a tampa dá uma levantadinha, sai uma golfada de vapor, ela cai de novo. Aí aumenta a pressão, levanta a tampa, sai uma golfada de vapor, ela cai de novo. Essa observação, que todos vocês podem observar na casa de vocês, fez com que um cara olhasse e falasse, nossa, isso dá para fazer uma máquina. Então, a máquina a vapor, que o mais próximo que a gente tem para lembrar dela é a locomotiva Maria Fumaça, né? A Maria Fumaça, ela tem uma chaminé que sai fumaça preta, que é de queimar madeira ou carvão para aquecer a água que está dentro de uma panela de pressão. E sai uma fumaça branca, que é vapor de água. Então, pode olhar.
vê uma Maria-Fumaça funcionando nos filmes e tal, ela tem uma fumaça preta e uma outra chaminé com fumaça branca. O que funciona ali é exatamente isso que eu falei. Aquece a água, aumenta a pressão, essa pressão faz um pistão avançar e atrasar, como é o pedal de uma bicicleta, e com 2 pedais na bicicleta você apoia num, depois apoia no outro, você faz a roda girar. O fenômeno da máquina a vapor é o mesmo. É uma pressão num pedal, uma pressão no outro pedal, pressão no pedal, no outro e faz a roda girar. Imagina isso em 1740, 50, permitindo que o animal que precisava ser alimentado, que cansava, que ficava doente, que morria, o homem que precisava dormir, comer, ir ao banheiro e tal, ser substituído por uma máquina que gira um eixo e esse eixo roda os teares para produzir tecido e o homem agora só tem que controlar a produção do tecido, mas não tem que fazer força mais. Precisa de 2 ou 3 caras se revezando, alimentando com água a panela de pressão, a caldeira, e com carvão a fornalha, e está gerando vapor, esse vapor está indo para as máquinas e girando 24 horas por dia. Isso fez com que a produção de tecido inglês aumentasse muito. E aí olha o que acontece, um fenômeno de marketing. Quando eu aumento a produção, eu aumento a oferta de produtos. E aí eu vendo para todo mundo. Tenho que abaixar preço e tal, e vendo para todo mundo. Só que a produção era muito grande. E daí eu deixo de vender só em Manchester, vou para toda a Inglaterra, vou para a França, vou para a Itália, vou para tudo. E ainda assim a produção era muito grande. O que impulsionou essa produção grande? Esse excedente de produção? Impulsionou o desenvolvimento de novos mercados. Então a Inglaterra enchia navio com tecido e ia para outros lugares trocar o tecido por iguarias, por riqueza, por ouro, por outras coisas. Então, o aumento da produção, a abundância da produção, ela substituiu, por exemplo, o que os países levavam para negociar, que eram normalmente o quê? Grãos, animais. Agora não. Agora eu tenho um produto industrializado, tecido. Vou negociar o tecido nos outros países para trocar por riqueza. A nova indústria se ressente de melhor administração, pois passam a enfrentar situações jamais ocorridas. Como antes, era tudo rudimentar, era um artesão apoiado por um artífice, lá por um aprendiz, os problemas que eles tinham eram mínimos. A produção era mínima, tinha pouco cliente, não tinha prazo de entrega. À medida que você começa a produzir mais, você tem que buscar novos clientes. Agora você precisa de outras pessoas que não só o aprendiz. Você tem que ter mais pessoas, tem que ter uma técnica de treinamento mais apurada. Tem que treinar mais pessoas, não dá para se aprender observando, tem que ensinar a pessoa a trabalhar. Eu agora tenho que ter fornecimento de matéria-prima. Então, eu tenho que desenvolver relacionamento com vários fornecedores. Tenho que desenvolver relacionamento com vários intermediários que vão levar meus produtos para outros lugares. Então, a primeira revolução já criou um caos na produção das empresas, porque elas cresceram sem nenhuma organização. E isso foi mais de 100 anos, quase 200 anos, né? De 1700 e alguma coisa até 1900,
Você tem o século XIX inteiro e parte do século XVIII. Ok. Dentro dessa linha, a administração científica, ela surge já na segunda revolução industrial. A primeira foi a máquina a vapor. A segunda revolução foi o motor elétrico e o motor a explosão. E o motor a explosão é aquele que ocupa os nossos carros hoje. Então é fácil ver o motor que foi desenvolvido no século XIX. Por que é chamado explosão? Porque ele, para cada giro no motor, e olha, se olhar no contagiro do seu carro, ele dá 4.000, 5.000 giros por minuto. Né? RPM, rotações por minuto. Esse é o contagiros. Tem o odômetro lá que marca a velocidade, e do lado tem o contagiro. Aí você sabe que começou a subir muito o giro, você tem que mudar a marcha, diminuir a velocidade, se estiver descendo uma serra, por exemplo. Porque ele está controlando quanto giro o motor está dando. Cada giro do motor, se for um motor de 4 cilindros, tem 4 explosões ali dentro, para cada giro. Se ele der 4.000 giros, tem 16.000 explosões controladas dentro do motor por minuto. Por isso que quando estoura o escapamento do carro, ele faz um barulho de explosão, né? Pá, 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 porque está tendo explosão ali dentro. Certo? Então, essa evolução fez os motores ficarem menores do que o motor a vapor, que é a máquina a vapor, mais eficientes, mais velozes, certo? E deu um outro impulso na indústria. Se na máquina, na primeira revolução industrial, a mudança foi potência, imagina, eu faço um trem com 50 vagões, cada um com 70 toneladas, encho de produto, 70 vezes 50 vagões, dá 700 toneladas vezes 5, 70 vezes 50, 70, 700 vezes 5, 3.500 toneladas, e tem um maquinão lá na frente que só precisa colocar água e carvão, que ele vai e carrega aquele peso todo por quilômetros e quilômetros. Antes, você carregava essa carga no lombo de cavalo, de boi. Às vezes no lombo de homem mesmo. Quantas pessoas ou quantos cavalos precisavam para transportar toda aquela carga? Poxa, fiz uma pergunta legal. Porque essa pergunta responde o seguinte: se vocês perguntarem assim, eu vou comprar um carro 1.0, mas, puxa, ele tem problema para subir serra e tal. Não, não tem. Esse aqui é 1.0, mas tem 90 cavalos. Diferente daquele outro 1.0 que tem 70. Mas por que quer dizer isso? Como a máquina substituiu os animais, a medida de força da máquina, de potência, passou a ser o número de animais que ela substitui. Então, quando você fala que o motor do Ford Ka é 1.0, mas tem 90 cavalos de potência, quer dizer o seguinte, que ele tem a força de 90 cavalos. Um Fórmula 1, um carro de Fórmula 1, ele tem 1.000 cavalos de potência. Quer dizer que quando o Fórmula 1 arranca, ele tem a mesma potência, a mesma força de 1.000 cavalos. Mas dá para medir isso? Não. Você sabe qual é a força de um cavalo, daí você faz a transformação e vê que dividindo a força daquele carro com 1.000 cavalos, é porque se dividir a força de um cavalo vai dar 1.000. Tá? Então, se adotou
em inglês horsepower, cavalo-vapor, e CV, cavalo-vapor, né? Que é a indicação de potência até hoje de todos os motores. Sabe? Então, com essa evolução da indústria, os problemas da empresa cada vez aumentavam mais. Havia um descontrole, havia toda aquela falta de conhecimento acumulado ao longo do tempo, ficava evidente, porque não tinha ninguém que sabia como administrar as atividades dentro de uma empresa. O precursor do que seria chamado de administração científica, ou ciência da administração, é esse cara, Frederico Winslow Taylor. Nasceu em 1856, e morreu em 1915. Então, ele morreu com 56 para 900, dá 44 anos, tinha 59 anos, tinha minha idade quando morreu, né? Tenho 58, morreu um ano mais velho que eu. Certo? E em 1878, ele abandonou os estudos e começou a trabalhar nessa empresa aí, Mid-Valley Steel Works, na Filadélfia, nos Estados Unidos. E entrou como peão para trabalhar. Só que o Taylor, ele tinha uma grande observação das coisas. Então, ele viu que as pessoas trabalhavam sem organização. Então, ele foi e organizou o trabalho dele. Ó, isso aqui eu tenho que fazer primeiro, depois isso, depois isso, depois isso. Se eu fizer assim, eu faço melhor. Se eu fizer assado, eu faço melhor. E por essa característica, ele teve uma carreira com pioneirismo no desenvolvimento da administração. Então, ele desempenhava tão bem o serviço dele que ele era promovido, que é natural, né? Você começou a trabalhar bem, por isso que eu sempre falo, à medida que você se destaca, você é promovido. À medida que você é promovido, você se afasta da atividade técnica e envereda pelo campo da gestão ou da administração. Por isso que essa disciplina aqui é importante, em quase todos os cursos tem. Porque toda atividade técnica tende a virar uma atividade administrativa. À medida que você cresce profissionalmente, você vira um administrador. Dificilmente você consegue ficar o tempo todo da sua carreira profissional atuando como empregado, como técnico. Ok? Então, lá. O Taylor, então, ele era um safo. Ele observava e fazia melhor. Com isso, ele era promovido. Quando ele era promovido, ele aproveitava tudo que ele observava quando ele estava no nível mais baixo, que ele via que, se o chefe pedisse isso, produzia melhor. Se fizesse isso, fazia. E ele, como chefe agora, colocava em prática. Então, ele é conhecido por ter essa trajetória de ir escalando o degrau da hierarquia e tudo que ele observava quando ele estava no nível de baixo, ele praticava no de cima. Então, rapidamente, ele saiu lá de peão, né, de nível mais baixo na hierarquia, para diretor da fábrica. E o sucesso dele, ele ia registrando. Então, ele escrevia, fiz isso, 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 melhorou tal coisa. Fiz isso, isso, não deu certo, então vou fazer outro. E isso resultou no seguinte, em 2 momentos. O primeiro livro que ele escreveu foi Shop Management, que é o gerenciamento do chão de fábrica, da fábrica, que ele publicou em 1903. E o segundo momento, que é o mais importante, quando ele publicou o livro Os Princípios da Gerenciamento Científico, que é
o livro de administração científica, que foi publicado em 1911. Tá? Então, vamos entender por que ele ficou tão famoso com esses dois livros. O primeiro livro, ele tinha preocupação com os problemas de racionalização do trabalho, utilizando as técnicas de estudo de tempos e movimentos. Então, o que ele observou? Que tinha algumas pessoas que eram mais eficientes na hora de produzir. E ele media o tempo que as pessoas levavam para executar determinadas tarefas. E escrevia, ó, esse aqui fez desse jeito e gastou tanto tempo para executar. Esse outro fez desse outro jeito e levou tanto tempo. E aí ele punha diversas observações numa lista e via aquelas que eram mais próximas e que davam melhor resultado. E adotava como padrão. Então é o seguinte, todo mundo agora vai ter que produzir desse jeito aqui. Ah, mas eu gosto assim. Não tem que gostar aqui. Para ter o melhor rendimento, é assim, ó. Você vai fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso. O tempo que você vai gastar nessa primeira atividade é essa, na segunda é essa, na terceira é essa, o total do tempo que você vai gastar vai ser tal. Então, olha que legal. Há 100 anos atrás, mais de 100 anos, ele observou isso e revolucionou a indústria, porque ele criou padrões de produção. Ele definiu o que cada um tinha que produzir no mínimo. E aí, com essa proposta dele, ele podia fazer o seguinte, ó, eu vou ter gente que produz mais e tem gente que produz menos. Se eu treinar os que produz menos, pedir ajuda para quem produz mais para treinar quem produz menos, eu vou puxar minha média para cima, porque eu quero a média mais alta. E aqueles que não se adaptarem a isso, eu troco. Quando ele falou eu troco, ele estava dando um indício de uma segunda área de contribuição dele, que vai sair no segundo livro dele. Então, o foco do Taylor no primeiro livro dele era na produtividade, no tempo e remuneração dentro dessa relação. Tempo, produtividade e venda. Os resultados não foram os esperados, pois os estudos não consideravam o fator humano. As pessoas eram meio rebeldes em pôr em prática essas atividades propostas pelo Taylor. Mas, por exemplo, quando ele viu que alguns produziam mais e outros menos, como é que ele estimulou as pessoas a querer produzir mais? Ele pagava prêmio de produção. Então ele falava, ó, esse cara produz mais, porque ele faz assim, assim, assim. Você não está querendo fazer que nem ele. Então é o seguinte, ó, eu vou pagar por produção. Então você quer continuar fazendo do jeito que você faz? Você vai produzir 5 por hora, aquele lá produz 20. Ele vai ganhar 4 vezes mais do que você. E daí as pessoas queriam aprender a forma de produzir mais. E ele conseguia aumentar a produtividade. As descobertas deles foram importantes porque foram, não forma, está errado ali. Foram importantes porque racionalização das tarefas, eliminando movimentos inúteis. Então ele observava todos os movimentos, falava, isso aqui você não precisa fazer. Traz essa peça mais perto de você que você não precisa andar até lá para pegar. Deixa as ferramentas aqui, ó, que quando você precisar da ferramenta, ela está no seu lado. Ou seja, se preparar para fazer algum trabalho. Vocês vivem isso. Você vai fazer algum trabalho em publicidade, fazer uma criação, sei lá. Pô, você começar a fazer. Aí, onde é que está o brief mesmo? Ah, está lá. Vai lá buscar. Ah, onde é que fala sobre a empresa?
Ah, não sei, está lá no outro documento. Vai ficar todo atrapalhado o seu trabalho. Vai fazer alguma coisa? Eu vou dar aula aqui, ó. Eu já coloco meu computador aqui, meu celular, se precisar falar com alguém, alguns livros, se alguém fizer uma pergunta, eu preciso responder. Já trago um copo com alguma coisa para eu tomar e não ter que levantar. Já me programo para que naquele intervalinho de 5 minutos para gerar o vídeo, eu tenho que ir ao banheiro, porque para eu não precisar sair no meio da aula para o banheiro. Ou seja, tudo programado. Tudo visando otimizar o tempo das tarefas que eu vou executar quando eu estou dando aula para vocês. Outro item, explorar melhor as aptidões dos indivíduos, selecionando mais cientificamente de acordo com a sua capacidade. Pô, coloquei um cara para fazer alguma coisa que precisa ter uma lógica, ter uma observação. E ele é desconcentrado, ele não tem essa característica. Então eu pego esse cara e falo assim, ó, você não serve para fazer essa tarefa, você está nos piores níveis de produção aqui. Tem aquela outra tarefa lá para você fazer. Aí ele começa a selecionar as pessoas pela capacidade. E essa seleção dele era muito rudimentar. Era assim, o cara forte fica o dia inteiro carregando pedra e aguenta. O cara fraco carrega 2 pedras e precisa descansar. Quem que eu vou colocar para carregar pedra? O forte. Ah, o fraco, como ele não é forte, ele tem que ser mais observador, tem que saber observar, escrever, fazer conta e tal. Então, para coisas que precisavam de mais observação, ele pegava o cara mais fraco, falava para ele a opção, você não vai sobreviver porque você é fraco. Ou você aprende a fazer isso, ou carregar pedra você não vai carregar. Então era bem rudimentar. Mas hoje é assim, né? Você vai avaliar a aptidão da pessoa. Sabe fazer? Fica. Não sabe, não fica. Então a seleção que hoje é feita de emprego teve como origem, 100 anos atrás, essa seleção rudimentar que o Taylor começou a fazer nas empresas. Distribuição uniforme do trabalho. Todos têm que fazer. E eu tenho que observar para ver se todos estão se empenhando em igualdade. Quem não estiver se empenhando tem que ser substituído. Ele era muito firme nessa coisa. Como não existia relação trabalhista, as pessoas não tinham estabilidade no emprego. Só que o Taylor criou essa estabilidade. Por quê? Porque como tinha que treinar as pessoas para fazer o trabalho de melhor forma, aquela situação de todo dia que a gente vê em alguns filmes, né? Todo dia o feitor, que vem lá dos escravos, essa expressão, ele ia lá na porta da fábrica, estou precisando de 10 pessoas, daí estava um monte, 50, 100 pessoas lá, né, que veio da roça, precisando trabalhar, levantando a mão e tal, daí ele olhava, você, punha para trabalhar, no dia seguinte, esse cara recebia e se recebesse o suficiente para viver 2, 3 dias, não voltava. Aí ele ia lá na porta e escolhia de novo. Com essa visão do Taylor de que a pessoa precisa saber trabalhar, precisa saber o melhor caminho para produzir, ele começou a estimular as pessoas a ficarem mais no serviço. Então, ele começou a pagar por produção, para a pessoa ter estímulo para voltar para trabalhar. Remuneração móvel segundo o nível de produção de cada um. Então, a produção remunerava mais ou menos as pessoas. Já o segundo livro dele, segunda publicação, Os Princípios da Administração Científica, ele introduziu o conceito de administração científica. E ficou claro que faltavam conceitos de responsabilidade, as pessoas tinham que ser responsáveis, não eram aplicados padrões de desempenho, ele queria aplicar esses padrões. As decisões gerenciais eram baseadas em intuição e experiência passada.
não era baseado em nada científico, em nada que foi observado e relatado. Então ele começa a criar nas empresas a necessidade de anotar as questões, anotar a produção diária de cada funcionário, anotar os problemas que aconteceram, analisar os problemas para evitar. E olha só, isso aqui que é básico, faz a diferença na vida profissional de todos nós. Quando eu fazia engenharia e fui para a indústria, esse aprendizado que eu tive me fez observar que para tudo tinha padrão na empresa. Para tudo era possível organizar mais. E aí, quando eu tive a crise da empresa, em que nós ficamos sem receber salário e tal, e eu fui dar consultoria, foram esses ensinamentos aqui que me deram o ganha-pão. Porque eu chegava nas empresas, por exemplo, uma fábrica de bloco de cimento, e eu falava para a dona, eu vou observar aqui e nós vamos ver por que você está com baixa produtividade. E eu sentava lá, observava e media tempo de tudo. E aí identificava onde é que estavam os problemas, desenhava, mostrava para o dono, ó, está aqui seu problema, precisamos fazer isso, isso, isso. Beleza, o cara autorizava, eu fazia, dobrava a produção do cara, triplicava, ele ficava satisfeito e me pagava. Pura observação, baseada nessa intuição aí do Taylor, que há 100 anos atrás enxergou que era possível transformar a produção em alguma coisa mais organizada. A gente perde menos tempo, né? E ao longo da minha vida, o que me diferenciou das outras pessoas foi essa capacidade de fazer as coisas sem dificuldade. Faço várias coisas ao mesmo tempo e o que tem é o seguinte, organizou aqui, dá para fazer. Então, vocês, com esse simples ensinamento que a gente vai ter aqui, 2 aulas por semana, num semestre, 40 horinhas, se vocês observarem bem isso aqui e trouxerem para a vida de vocês, em qualquer atividade que vocês forem fazer, o simples observação, o simples reconhecimento da contribuição desses caras que a gente vai estar estudando aqui, né, que trabalharam com isso há 100 anos atrás, é o suficiente para vocês fazerem diferença no mercado. O que ele procurou? Procurou olhar para os aspectos que levassem ao aumento da eficiência. Então, o sistema de incentivo, porque ele observou que naquele momento as pessoas tinham a tendência do quê? Eram todos diaristas. O diarista tem que característica? Se ele recebeu o suficiente para ele sustentar a família dele por 2, 3 dias, ele não volta a trabalhar. Isso acontece muito, por exemplo, com um pedreiro, né? Pedreiro, se você for dosando o pagamento para ele, ele faz sua obra numa maravilha. Se ele falar assim, para começar então, eu quero receber X por semana. Eu vou terminar em 4 semanas, e você acredita nele e paga, sabe o que vai acontecer? Ele vai torrar o dinheiro, vai chegar na 4ª semana, ele não terminou, mas ele já recebeu tudo que tinha para receber. Ele não tem como se sustentar se ele não receber, então ele não vai continuar fazendo o trabalho com você. Por quê? Ele acostumou a trabalhar com pouco. E aquele pouco, se ele enxergar que ele está recebendo o suficiente para comer, pagar as contas básicas dele, tal, ele não volta amanhã. E era assim, imagine há 100 anos atrás, todo mundo era assim, porque o pessoal veio do campo, veio para a cidade,
passando fome. Quando você está passando fome, uma lei da economia, você paga o que for necessário para comer. A hora que você comeu o primeiro sanduíche, primeiro pedaço de qualquer coisa, você já não tem a mesma disposição de pagar o que você estava disposto. Mais ou menos assim, ó, estou no deserto. Estou já um dia sem água. Encontro uma barraquinha e o cara vendendo água. Daí o cara, você fala assim, quero água. Ah, tudo bem. Custa R$ 1.000 a garrafinha. Se você não tiver o dinheiro, você fala, então vou morrer porque eu não tenho esse dinheiro. Mas se você tiver, você paga R$ 1.000. Aí você toma aquela primeira garrafa, desesperado, matei a sede. Aí você fala, quero a segunda. O cara fala, R$ 1.000. Não, R$ 1.000 não pago. Porque agora eu sei que com essa que eu tomei aqui, eu aguento andar mais não sei quantos quilômetros, mais um dia sem beber água, e eu vou encontrar outro mais barato. Então a gente está disposto a pagar mais quando a gente precisa. E lá atrás era isso que acontecia. O cara estava sem emprego porque ele veio da roça, está morando na cidade, está passando fome, ele ficava na porta da fábrica aceitando qualquer serviço. Se você pagasse muito bem para ele, amanhã ele não voltava. Então o Taylor falou, peraí, preciso ter um sistema diferente. Eu pago mais, só que agora eu pago por semana. Não pago mais por dia. Eu te pago o suficiente para você sustentar uma semana, porque daí você só vai receber daqui uma semana. Até chegar à situação de hoje, né? Hoje nós recebemos uma vez por mês. Em algumas empresas tem um adiantamento que é feito no dia 20 e depois paga o restante até o dia 5 do mês seguinte. Mas começou com o Taylor falando, ó, eu pago mais, mas pago toda semana. Aí quem quis, quem não quis foi, tal. Aquele que ficou, ele deu treinamento e começou a pagar melhor, o cara começou a ver que ele conseguia sustentar melhor a vida dele. Então ele foi sendo doutrinado a trabalhar na indústria. Então, vamos fazer um paralelo aqui, ó. Eu fui para a escola com 6 anos, 5 anos, acho. 5 anos. Fui lá para o grupo, né, pré-primário, sei lá. Isso foi há 50 anos atrás. Meus filhos já foram para a escola. Meu filho foi com 1 ano e minha filha com 2, 3 meses. Depois de 30 anos que eu tinha ido com 6, 7 anos, meus filhos foram um com 1 e a outra com 2 meses. Por quê? Eu trabalhava, minha mulher trabalhava, eles foram para a escolinha, berçário lá. E daí no berçário já começaram a ser estimulados a ter rotina, né? Então a criança vai no primeiro dia, a mãe tem que ficar lá meio aparecendo, porque a criança toda hora fica olhando a mãe. Até que ela se ganha confiança ali dos amiguinhos, da professora e tal, se entrete, e daí o pai e a mãe podem ir embora, que ela fique, só tem que vir buscar na hora que terminar. No início, se você pegar uma criança, mesmo eu, com 5, 6 anos, e o professor fosse, pegasse um caderno e falasse, copia aí. Eu não tinha nem destreza para copiar e nem tinha paciência para fazer aquilo. Então, a arte da pedagogia, né, é cativar a criança, ganhar a confiança dela, para ir dando, no meio de atividades lúdicas, de brincadeira, algumas atividades de adestramento. Então, vamos brincar de desenhar agora. Vamos fazer cobrinha. Vamos fazer não sei o quê. Para você ir ganhando destreza. Aí vamos ver aqui, ó. O Joãozinho está brincando aqui. Joãozinho. Banana.
não sei o quê. A gente tem que aprender aqui isso aqui. Então, ó, cada letrinha dessa tem um som. Aí o professor vai, brinca 95% do tempo, 5% do tempo ele ensina a fazer cobrinha, som de palavra e assim por diante. Com o tempo, nós fomos adestrados a ponto do seguinte, ó, eu não tenho como controlar direito se vocês estão assistindo a aula ou não, eu não tenho como controlar se vocês vão na aula quando é presencial ou não. E aí, a responsabilidade que a gente vai adquirindo com esse adestramento fez com que você olhe e fale assim, poxa, eu preciso dessa formação, vou entrar na faculdade. Pô, tem que estar lá às 7h da noite, vou ter aula até 10h40. Tem um intervalo às 8h40 e eu tenho que cumprir esses horários. Tenho que toda segunda, terça, quarta, quinta e sexta fazer isso. E a gente faz. Tem um ou outro que não se acertou ainda na vida, não sabe o que quer, acha que o mundo é diferente e tal, e que avacalha. Mas a maioria foi adestrado. Imagina pegar uma criancinha para fazer o que vocês fazem hoje. Não ia fazer. Né? Só que ela passou por etapas. Brincar, aprender um pouquinho. Brincar, aprender um pouco mais. Brincar, aprender mais. Aprender e brincar um pouquinho. Aprender e brincar um pouquinho a menos. Aprender e não brincar mais. Daí quando chega no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, estava tendo aula sempre com o mesmo professor, chamava de tia e tal. Sexto ano, uma mudança na vida da criança. Agora, cada disciplina tem um professor diferente. De um professor que você tinha antes, agora você tem 5, 6. Cada um dando tarefa, cada um cobrando prova, cada um você tem que estudar, uma bagunça na cabeça. E tudo rígido ainda. Aí você vai para o colégio, já começa a liberdade. Já é quase adulto, adolescente, o professor já não controla muito mais, cada um faz o que quer. Né? Aí vai para a faculdade, avacalhou de vez. Aí que faz o que quer mesmo. Ou cada um tem responsabilidade e tem uma visão clara dos seus objetivos, ou não faz. Então, um paralelo do que aconteceu há 100 anos atrás, imagina como era há 100 anos atrás. As pessoas trabalhavam só o necessário. Mais nada. E o Taylor teve que ser duro, às vezes até radical em algumas coisas, para forçar as pessoas a se adaptarem a essa característica. Você fala, foi bom isso ou foi ruim? Essa é a pergunta cuja resposta vale $1 milhão, né? Como se diz. Por quê? Ninguém sabe como seria se não tivesse acontecido isso. Se não tivesse acontecido, será que até hoje a gente estava vivendo de feudalismo, em que alguns dominavam os outros, davam a terra, meieiro, né? Em que você assume toda a responsabilidade e entrega 50% para o dono da terra? Ou se não tivesse a indústria, que é o que os marxistas questionam, a exploração do trabalho e tal, o que teria no lugar? Então, a resposta é complicada. Você precisaria voltar no tempo e mudar alguma coisa para que não acontecesse. Aí você ia para frente e via o que aconteceu. Daí se comparava o hoje com aquele hoje sem a indústria e via, puxa vida, as pessoas são mais felizes, não tem que trabalhar e tal, mas a população é menor também, porque sem a evolução, as pessoas morrem mais cedo, né? Vamos pensar lá, vamos ver a evolução. Há 2.000 anos atrás, Cristo morreu com 33 anos. E para
o padrão da época, ele morreu velho. Por quê? Porque as pessoas viviam muito pouco. A expectativa de vida era 25 anos, 30 anos. Hoje, a expectativa de vida do homem é 70 e 75 anos, da mulher 80, 85. Em alguns países, no Japão, por exemplo, a expectativa de vida é mais alta ainda, pelo tipo de vida que eles levam e tal, eles vivem mais. Onde tem mais pessoas com mais de 90 anos no mundo é no Japão. Olha como muda tudo. Imagina que com 13, 14 anos, uma mulher e um homem estavam aptos biologicamente para ter filho. Então é por isso que eles casavam. Certo? Porque não tinha muita expectativa de vida. Então, com 13, 14 anos, casava. Tinha filho. Com 20 e pouco, o pai e a mãe morriam. Esse filho tinha 7, 8 anos de idade. Sem ter os pais e a mãe, os pais para cuidar, pai e a mãe. Ele tinha que se virar sozinho. Então, ele tinha que, de repente, ficar adulto. Tinha que se virar, tinha que se sustentar. Então, existe uma enorme tendência dessa criança fazer de tudo para se sustentar. Tudo. Roubar, matar, fazer tudo. Depois de muito estudar, muito pesquisar, eu fiz uma inferência de que a religião surge por essa necessidade. Porque a religião vem e fala para essa criança o seguinte, ó, você tem que, não pode roubar, não pode matar, tem que ser devoto, porque se você fizer tudo isso, você vai encontrar seus pais, você vai encontrar para a vida eterna. Era uma forma de dar uma expectativa para aquele jovem, para aquela criança, para ele seguir alguns preceitos, pensando em ter o benefício de quando ele morresse dali a 5, 10 anos, ele se juntar com os pais dele. Então, olha a importância que a religião tinha há 2000 anos atrás. E explica por que mudou a importância da religião. Ela tem importância hoje, mas mudou a importância. Não é a mesma. A gente até questiona. Pô, mas eu vou abrir mão de tudo pensando em depois que eu morrer eu ter benefício? Mas é uma proposta muito abstrata. Eu nem sei se tem vida depois da morte. Eu vou abrir mão de tudo pensando que vai ter? Então a gente tem devoção, segue por uma característica diferente do passado. No passado era uma única visão que era dado de possibilidade de vida. E com isso você controlava os ímpetos dos jovens que não tinham expectativa de vida nenhuma. Então, tudo isso gera mudanças que influenciam e faz a gente refletir nessa questão da administração. Porque a produção era assim. Agora, imagina, o pessoal não tinha o que comer direito. Alguém vem e fala assim, ó, vamos produzir aqui, que esse produto eu vou vender lá para aquele pessoal, né? E vai dar dinheiro, eu pago o salário para você, você mesmo pode comprar esse produto. Também pode comprar. Né? Então, ele passou a se preocupar com o comportamento do trabalhador. Aquele problema que ele teve no primeiro livro, ele reduz se preocupando com o comportamento, levando à criação dos princípios da administração, onde os administradores deveriam desenvolver um método científico para cada elemento do trabalho de um homem. Selecionar cientificamente, treinando os trabalhadores e formando mão de obra adequada.
cooperar com os trabalhadores para garantir que as tarefas fossem executadas de acordo com os métodos científicos desenvolvidos e controlando o trabalho. Deveria haver uma igual divisão de tarefas e responsabilidades entre administradores e operários, onde os administradores deveriam planejar a execução das tarefas e os operários deveriam seguir esse planejamento. Contribuições do Taylor, então, ele introduziu os 4 processos básicos da administração, que é o planejamento, organização, execução e controle. E as contribuições deles foram reforçadas pelos trabalhos. Isso aqui, ó, outro erro igual, ó. Isso é corretor do bichinho que você escreve foram, ele ajusta para forma. Pelos trabalhos de outros 2 grandes precursores da ciência da administração, o Gantt e o Gilbert. Tem aqui a idade deles, quando é que eles nasceram e morreram, mas o Gantt foi discípulo do Taylor e se preocupava com os aspectos psicológicos e humanísticos, insistindo na importância do elemento humano na produtividade, levar em consideração as características individuais das pessoas. E o Gilbert, também mais velho um pouco, né? Porque esse aqui é de 16 a 19, esse aqui só nasceu em 68, também trabalhou na humanização do trabalho, dando ênfase aos aspectos científicos dos estudos de tempos e movimento e buscando eliminar o subjetivismo do processo. O que é subjetivismo? Ao invés de eu achar, em publicidade acontece muito isso, já falei para vocês. A publicidade atua muitas vezes como se não existisse ciência. Escuta o que o cliente quer, senta e define o que vai fazer, sem fazer nenhuma pesquisa para tomar decisões científicas. Então, quando eu dei aula de marketing para vocês, que eu falei, não existe marketing sem concorrência. Primeira atividade para fazer o marketing é pesquisa. Por quê? Porque eu venho de uma escola científica. E a dificuldade de fazer pesquisa levou a maioria das agências de publicidade a trabalhar com o subjetivismo, achismo. Um grupo de 2 ou 3 sentam e acham o que é bom, o que é ruim para uma empresa. E desenvolve uma campanha em cima disso. Sendo que deveria ir atrás de informações do mercado, através de pesquisa, para tomar decisões em cima de pontos palpáveis, que você consegue justificar. A teoria científica foi construída por engenheiros, cuja preocupação era aumentar a produtividade dentro do nível operacional. Tanto que Taylor é visto como tendo desenvolvido sua teoria de baixo para cima, aquilo que eu falei. À medida que ele ia subindo na hierarquia, ele ia aplicando tudo aquilo que ele enxergava quando ele estava mais embaixo. De tal forma que quando ele chegou à direção da empresa, ele conhecia tudo o que acontecia na empresa. Certo? Vamos introduzir aqui outra teoria. Enquanto o Taylor era americano, né, a chamada teoria administrativa ou tradicional estava sendo cunhada do outro lado do oceano, na França. Então, quando o Taylor morreu, surgiu uma outra corrente da teoria da administração. Um cara que nasceu um pouquinho depois dele, morreu um pouquinho depois também, né? Ele, na verdade, o Taylor viveu 60 anos, 59 anos, esse cara viveu 59, mais 25, 79, 84 anos o Fayol viveu. E essa corrente foi encabeçada pelo Henri Fayol e defendida pelo Lindau Ulrich e Luther Gulick. Fayol era francês. Não conhecia o Taylor. E, apesar de não se conhecerem e partirem de pontos diferentes, o Taylor era peão e cresceu na empresa. E o Fayol já começou
olhando a empresa de cima para baixo, como gestor. As teorias dos dois, as contribuições, são consideradas complementares. Um teve uma visão de baixo para cima, o outro de cima para baixo, e as duas se complementam. Taylor partiu do trabalho operário para definir responsabilidades do topo, da direção. Fayol baseou suas observações como administrador da cúpula, do topo, e procurou definir as responsabilidades partindo do topo para a base. E ele defendia uma centralização no poder de gestão. Procurou explorar de forma mais clara os 5 elementos primários: planejamento, organização, direção, controle e coordenação. Ok, nós não vamos ter tempo para discutir esse assunto hoje, 10h27. Eu vou encerrar e volto para tirar alguma dúvida, mas a gente vai continuar esse assunto, que a gente vai falar de outros autores, tá bom? Eu vou interromper aqui para a gente já fazer a geração do vídeo.